Olá, povo de Deus. Olá, povo de Deus, povo abençoado do Senhor. Sejam bem-vindos ao nosso canal, né? Aqui no Facebook, a nossa página pessoal. Eu sempre divulgo aqui também os trabalhos da KDCAP, da igreja, e o nosso coração está cheio de gratidão a Deus. E esse vídeo é um vídeo de gratidão e é um vídeo também de conscientização, porque eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor. E eu quero compartilhar o coração dos irmãos esta palavra, já agradecendo a todos os amigos, a você que vai assistir o nosso vídeo agora, ou você que vai assistir esse vídeo depois, ou você que vai dar uma passada rápida, né? Que geralmente a gente não fica muito tempo em vídeo, e principalmente em live, né? Nossa vida é muito corrida, a gente tem o hábito de estar nas mãos já trocando, passa por alguém que está falando e já vai mudando e vendo outras informações, né? Eu sou assim, né? Eu sou extremamente necessitado de informação, sempre buscando informações, coisas novas, informações. Vejo muita coisa, tem muita coisa boa, mas tem muita coisa horrível também. Mas é assim, né? A vida é feita de todas essas questões. Quero desde já agradecer a todos os amigos do Facebook, a você que sempre acompanha, nos apoia, compartilha, comenta. E você também que não comenta, você que assiste e vê e não fala nada, também eu quero agradecer a todos indistintamente, a todos os amigos que ao longo desses anos todos têm nos acompanhado. Estamos aí às vésperas, né, da mudança do calendário. Vamos passar para o ano de 2025 e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu quero agradecer também, em primeiro lugar, a Deus, né, sobre todas as coisas. Sem Ele nada podemos fazer, sem Ele nada somos, nada temos, sem Ele nada existe, nada tem sentido. É agradecer a Ele pela vida, pela oportunidade da vida, Ele que nos dá o oxigênio, a saúde. Agradecer também a minha família, né? Minha esposa, meus filhos, são aqueles que me apoiam, que estão pertinho de mim aqui, convivendo comigo diariamente, sabe como nós vivemos. Agradecer ao Senhor pela família que Ele nos deu, nos concedeu para a sua glória. Eu quero louvar ao Senhor Jesus pela vida de cada um, né, do integrante da nossa família, Simone, Lucas, Léo, né, que são meus apoiadores, são meus amigos, né, as minhas noras também, Tayane, a Maria Eduarda, a Duda, que vai se integrar agora à nossa família também. Nós louvamos a Deus. Aos meus irmãos, né, que estão sempre comigo aqui, minhas sobrinhas, a toda a minha família de maneira geral, né, minha irmã Marli também, Deus abençoe. Ao Ministério Vinde, a todos os integrantes ali da nossa igreja, pastor Walter Tavares, meu companheiro, meu ajudador, vice-presidente da nossa igreja, tem nos ajudado tanto ali, o João, né, aqueles obreiros que estão fazendo ali a obra do Senhor, Carlos Amorim, pastor Marcos Duarte, pastor Ricardo Alves, Jailson Pereira, agradecer o pastor Alexandre, agradecer a todos, pastora Tatiana, agora que se aproximou da gente, está fazendo um bom trabalho ali na nossa igreja, os evangelistas, né, Jonathan, Sérgio, Serginho, agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida de vocês, agradecer também ao pastor Jader Felipe, Aninha, agradecer a todos que indistintamente têm feito um trabalho lindo ali, Juliana, Ricardo, né, Diego, todo o corpo diaconal, né, de maneira geral, porque são muitos, e não dá para falar o nome de todos aqui, mas eu quero de maneira geral agradecer todos os pastores, a todos os diáconos que têm colaborado, feito a obra de Deus ali conosco, né? Vou falar aqui o nome do pastor também, o pastor Gilmar, agradecer ali, Gilmar tem se integrado conosco, tem sido uma bênção e vai desenvolver ainda mais, eu creio assim. Agradecer também ao pastor Alexandre, agradecer a todos os irmãos, né? As missionárias também, né? Vânia, a Tina, são missionárias ali de oração, a missionária Érica, da consagração, Irene, Paula, meu Deus, como vocês têm trabalhado ao longo desse ano de 2024, que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Em nome de Jesus, a todos os membros da nossa igreja, a todo o nosso ministério, né?
Se eu não mencionei o seu nome, não se sinta chateado, porque eu não fiz uma relação aqui, mas eu quero de maneira geral dizer para vocês que todos vocês são importantíssimos para a nossa igreja. Você que é membro da nossa igreja, as irmãs que fazem parte ali do corpo, do grupo das irmãs, que Deus abençoe as nossas crianças, a Sabrina, a tio Douglas, meu Deus, como vocês fizeram um trabalho esse ano de 2024, os anos anteriores também. Eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Sem vocês não teríamos condições de fazer o que nós temos feito até aqui, né? Agradecer a Deus e louvar ao Senhor. Eu creio que nesse ano de 2025 nós vamos crescer muito mais ainda para a honra e glória do Senhor, com os pés no chão, sem tramóia, sem esquema, sendo fiel ao Senhor, sendo com os pés no chão, trabalhando dia a dia, né, dentro da nossa realidade, com equilíbrio, né, sem querer mostrar nada para ninguém, que nós temos que mostrar para o Senhor, né? E esse é que é o nosso propósito ali do Ministério Vinde Miguel Couto, na Rua Gabriela, número 15. Esse ano agora que nós vamos completar 15 anos, hein? Esse ano de 2000, se querendo Deus, vamos estar fazendo uma grande festa no mês de junho e já estamos nos preparando para isso. Mas eu quero agradecer a todos, desejar um ótimo final de ano. Dia 31 estaremos juntos lá no ministério, teremos lá uma recepção. Hoje o pastor Walter e João e Carlos Amorim foram lá comprar as frutas. Vamos levar cada um lá um prato, vai ser aquela festa abençoada. Traga a sua família, pode trazer bastante gente mesmo que tem ali, vai ter uma recepção bacana para toda a igreja, tá? Vamos, como nós sempre fazemos em todos os anos, é o marco da nossa igreja. Se você não tem a igreja para ir, venha cultuar conosco. Se você tem a sua igreja, vá para a sua igreja. Seu pastor conta com você. Esteja na sua igreja, não fique em casa, não troque a igreja por shopping, não troque, irmãos, em nome de Jesus. Agradeça a Deus, passa o Réveillon aos pés do Senhor Jesus, não vai para a praia, Copacabana, não vai para nada disso, irmão. Vai para a igreja, dobre o seu joelho, agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus, coloque nas mãos do Senhor os 365 dias do ano. E você vai ver como Deus vai abençoar a sua vida de forma tremenda, tá? Esteja na igreja, agradeça a Deus. Dia 31, o culto da virada é o culto para nós agradecermos ao Senhor, passarmos aos pés do Senhor, passarmos de 2024 para 2025 orando a Deus, né? Como sempre fazemos. Então, se você faz isso na sua igreja, não se ausente, né? Tanto o pessoal do Ministério Vinde quanto você de outra igreja, vá para a sua igreja, esteja ali juntamente do seu pastor, juntamente dos seus irmãos em Cristo e adore ao Senhor. Eu sei que às vezes as pessoas, depois do Covid, as pessoas querem ficar mais próximo da família, acham que vai ser o último ano. Para com esse negócio, irmão. Né? O nosso último dia pode ser hoje. Estou fazendo essa programação aqui. Uma vez eu estava ministrando na igreja e um irmão que estava conosco no culto chegou em casa, comeu a pizza, né, com a sua família e veio a óbito. A gente não sabe qual dia e qual é a hora. É isso que eu vou falar hoje aqui. Dentro dessa programação, eu vou trazer uma palavra acerca disto, sobre a incerteza do amanhã. Eu vou falar hoje sobre a incerteza do amanhã, que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Se você já tem a Bíblia aí pertinho de você, você possa nos acompanhar nessa leitura e nessa reflexão, tá? Mas é importante que, se você tem a oportunidade de cultuar a Deus, cultue a Deus. Não entra nessa questão aí dos desigrejados, dos desviados, daqueles que perderam a fé do Senhor e se apostataram da fé, viraram as costas para Deus. Eles acham que o Deus dele é o ventre, o Deus dessas pessoas. Eles acham que eles são donos da sua própria vida e que eles têm o poder. Eu vou te dizer uma coisa: existem duas coisas que nenhum ser humano em qualquer lugar do mundo, seja ele de qualquer raça, tribo, língua, nação, não consegue controlar. É o tempo, né? É a questão do tempo e a questão da brevidade da vida. Nós estamos limitados ao tempo, limitados ao espaço e limitados ao ciclo da vida. Tempo de nascer e tempo de morrer. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Então, nós vivemos uma sociedade hoje muito cheia de si mesmo, né? Com a evolução da tecnologia, as pessoas estão achando que são deuses, que podem viver sem Deus.
né? Que não existe eternidade mais. São materialistas, só pensam nas coisas dessa terra, só pensam no prazer imediato, mas se esquece de que vão prestar contas a Deus, de que há uma prestação de contas segundo a Bíblia Sagrada. E nós precisamos entender isto. Há um juízo final vindo aí. E nós precisamos nos preparar agora, porque o tempo está chegando, né? Então é tempo de se aproximar de Deus. E é nesse final de ano agora, onde você tem a oportunidade de estar nesse domingo na sua igreja, de estar no dia 31 também adorando o Senhor, junto com seus familiares, junto com seus filhos, né? Outra coisa importante, se você der exemplo dos seus filhos, que você tem a concepção de que pode viver sem Deus, seus filhos vão viver também distantes de Deus. Mas se você mostrar o caminho para os seus filhos da dependência de Deus, você vai ver que os seus filhos vão ser criados no temor do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que os pais, eles são responsáveis e serão cobrados. Você sabia disso? Que nós temos responsabilidades com os nossos filhos? Que nós temos responsabilidades diante de Deus como pais, porque Deus nos deu o filho como herança e nós precisamos cuidar desta herança. Não é para você cuidar da sua maneira, da forma que você acha que der na sua cabeça, não. Principalmente se você é cristão. Eu não estou falando aqui para pagãos, não. Estou falando para cristão. Se você cria o seu filho de qualquer maneira, conhecendo a palavra de Deus, você vai dar conta disso. Se você precisa criar o seu filho no caminho do Senhor, orientá-lo acerca da importância de adorar a Deus, de estar na presença de Deus. Isso é muito importante, irmãos, para nós termos uma vida abençoada, tá bom? Eu sei que é um período de festa, é um período que todo mundo está junto. Ah, mas chegou alguém da minha família, leve essa pessoa para a igreja. Ah, não importa, chegou um parente lá de BH, não importa, irmão, leva ele para a igreja. Depois do culto, você vai para sua casa e vai curtir ele, vai curtir com ele lá o dia primeiro, o dia todo. 2 horinhas de culto não vai te quebrar, não vai quebrar tuas pernas, não vai te tirar, não vai fazer com que você vive ausente dessas pessoas. Existe uma questão psicológica aí, né? Todo período sazonal é isso, né? A ausência das pessoas, às vezes, dos cultos. E o culto é o elemento mais importante, porque o culto é gratidão a Deus. Se você reconhece que Deus te salvou, morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida, te remir do pecado e te dar a vida eterna, meu irmão, sabe? É importantíssimo que você adore a Deus, que você cultue ao Senhor. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante. Esse período de tempo agora, de 2025, que estamos aí na véspera da passagem do ano, existem muitas coisas místicas. E até o evangelho, em alguns segmentos, tem entrado dentro desse movimento, né? Sincretismo religioso, misturado com sincretismo religioso com crendices. Você sabe que nós somos um país de crendices, né? Nós fomos criados ouvindo Monteiro Lobato, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, essas histórias, né? Você pode observar que as pessoas creem muito em mandingas, creem muito em simpatias, né? Principalmente no final do ano, tem muita gente que vai lá colocar flores no mar, barquinho no mar, que vai colocar uma cueca branca, vai usar uma roupa dourada para atrair dinheiro. O brasileiro, ele acredita muito nisso. Por isso que as igrejas tortuosas da Bíblia Sagrada, né, heréticas, herege, né, o progressismo teológico também tem levado muitas pessoas ao erro, porque elas levam as pessoas a acreditarem nisso, né? Se você mandar a pessoa enrolar um cordão no seu dedo e esperar o cordão apodrecer, a pessoa acredita e deixa ali o cordão, porque ela quer ficar rica, porque ela quer prosperar, ou que elas querem ser curadas. Eu vou dizer, isso não é o evangelho. Isso não é a realidade. Existe outro extremo, além desse extremo do sincretismo religioso, existe outro extremo também do lado de cá em relação a pseudas revelações, que as pessoas começam a profetizar coisas que são evidentes que vão acontecer em 2025. Por exemplo, maremoto, terremoto,
né? Guerras, rumores de guerra, isso tudo está evidente na Bíblia Sagrada. Ninguém precisa, Deus não precisa levantar nenhum profeta, com todo respeito aos profetas, é o que tem dons de profecia, para alertar a igreja acerca dos últimos acontecimentos, porque está lá em Mateus 24, gente. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, 52. A gente não precisa de nenhum profeta para alertar, olha, vai ser o ano mais terrível. Vai ser um ano com muitas dificuldades também, como teve dificuldades em 2024. Então essas previsões de Mãe de Ná, isso não existe no nosso meio, porque nós temos a revelação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, queridos. Nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Isso é muito importante para as nossas vidas. É a palavra de Deus que é a nossa guia, a nossa regra de fé e prática é aqui, ó, as Escrituras. Então, não estou desmerecendo quem é profeta, mas cuidado também, profetas, que ficam entregando coisas que são evidentes. Para mostrar o quê? Que vocês são usados por Deus? Vocês querem mostrar, impressionar a quem? Né? Não precisa impressionar, a palavra de Deus já está nos dizendo. Então, a ausência da Bíblia em muitos lugares leva as pessoas a procurarem isto. Procurarem profetas, procurarem profetadas e acabam se arrebentando. Porque vão receber uma profecia que vai turbar a sua mente, vai te deixar mais com grilo na sua cabeça do que com fé. Vai te trazer mais dúvida do que crença. Isso é muito importante. Eu estou falando aqui porque o meu papo na rádio é a mesma que eu tenho aqui. Na rádio também é a mesma coisa. A gente tem um papo reto, não tem esse negócio de conversa, de ficar passando a mão. Eu sou um defensor das Escrituras, embora as Escrituras não precisem de defesa e de defensores. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e ponto. Não, é incontestável, né? Mas eu sou contra o que se faz com a deterioração da palavra de Deus e com a manipulação da fé das pessoas, da boa fé de muita gente. E eu sei que eu não vou resolver nada com isso, eu sou um minúsculo pastor, né? Não sou conhecido, não sou famoso e nem tenho pretensão disso. Mas o que eu puder fazer para falar com os meus amigos, para falar com os meus familiares, para falar com a minha igreja acerca dessas tomadas de cuidado, eu vou falar, porque é a palavra de Deus. É questão interpretativa, né, da Bíblia Sagrada. Então, a má interpretação tem levado muitas pessoas ao erro. E muitas das vezes a ênfase demasiada aos dons espirituais em detrimento da palavra, porque todo dom espiritual ele precisa ser acompanhado com a palavra, a Bíblia pela Bíblia, irmão. A pessoa está me entregando a profecia, eu já estou ligado no que a Bíblia diz. Não é qualquer profecia que vem para mim engolir, não. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Em relação à previsão para 2025, a Bíblia já está dizendo. Vai ter perseguição, vai ter tentação, vai ter batalha espiritual. Efésios 6. Eu preciso das armas espirituais. Eu preciso me revestir de Deus, né? Vai ter bênção? Vai, para que são obedientes. Vai ter presença de Deus? Sim, para aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Não é para todos. Não basta, eu acredito em Jesus, Jesus está no teu coração. Tá coisa nenhuma, querido. Não é assim que a Bíblia diz. Você precisa se arrepender, se converter e voltar-se para Deus e deixar Jesus ser o comandante da sua vida. Aí sim Deus vai habitar no teu coração. Deus não vai habitar em templos sujos, em templos imundos. O Espírito Santo ele limpa e habita no templo do coração do homem. Então, todas essas questões nós precisamos tomar muito cuidado. Eu creio em atos proféticos, em questões proféticas, e eu creio, né? Existem muitas igrejas que fazem aqueles 12 dias consecutivos para 12 meses de vitória, beleza. Mas isso não é um sincretismo religioso. Não quer dizer que se eu participar dessas 12 reuniões, eu vou estar imune de problemas durante o ano. Não. Eu vou ter a minha vida. A vida faz parte dos altos e baixos. E isso não pode ser colocado de outra maneira. Eu não estou desmerecendo esse tipo de campanha.
Não estou desmerecendo, eu creio, né? A gente profetizar, eu creio da gente profetizar. Agora, existem coisas que Deus vai fazer e coisas que Deus não vai fazer. Ok? A vida, o ciclo da vida continua, o calendário muda, mas a vida continua. Em janeiro eu já tenho uma aula para dar, eu já tenho um trabalho para fazer, eu já tenho um calendário para obedecer. Vai entrar 2025 no calendário, mas a minha vida continua na mesma patamar de crescimento, de desenvolvimento, é claro, dentro das minhas condições e das minhas realidades. Então não entra aí numa que virou o ano, a tua vida já vai dar uma virada de 360 graus e que Deus vai soprar o teu nome e que as coisas... Não entra nessas utopias. Fica com a Bíblia Sagrada, fica com a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz para nós vivermos a vida em equilíbrio. Existe um fruto do Espírito chamado temperança. Temperado, o crente temperado, ele sabe viver diante das adversidades e dos momentos bons. Momentos bons e momentos ruins. Deus pode nos prosperar? Pode. Através de quê? Do nosso trabalho. Não vai cair nota em cima do nosso colo. Nós não podemos mentir para o povo, achando que, olha, vem aqui que as suas dívidas vão acabar. As suas dívidas se você ligar para o banco e negociar suas dívidas e pagar suas dívidas. É a realidade bíblica. Isso chama-se mordomia cristã. Administração da nossa vida. Por isso que alguns prosperam mais, outros menos, porque existe uma questão de administração de vida pessoal. Existe uma questão de administração de recursos. Existem pessoas que têm bons recursos e fazem bons uso deles. E outras pessoas que não têm recursos, gente. E que essas pessoas que não têm recursos vão ter mais dificuldades de ter aquilo que o outro tem. Então elas precisam viver a realidade que elas têm, não a realidade que o outro tem. E que o outro está impondo que você tenha que alcançar. Isso é utopia. Isso é uma irrealidade dentro do povo de Deus e dentro do Evangelho. Existem igrejas, por exemplo, que se você não tiver um carro, você não faz parte do meio deles. Se você chegar a pé lá, as pessoas te ignoram. Existem diversos ministérios. Eu não preciso nem citar nome aqui, mas você sabe disso. Mas é isso que a Bíblia Sagrada aponta? É isso que a palavra de Deus aponta para nossas vidas? Então não entre em utopia, fica com a Bíblia Sagrada, fica com a palavra de Deus. Outra coisa em relação às prepotências que às vezes temos em relação ao futuro, ao amanhã, achando que nós vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Existe uma epístola que eu quero compartilhar com vocês, que é a epístola de Tiago. Tiago 4, versículo 13, gente. Olha só o que a Bíblia diz. Não sou eu, é a palavra. É a palavra, gente. Não sou eu. Eu queria usar uma palavra assim mais amena para agradar a todo mundo, mas não tem como. Ó, eis agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo, tá vendo? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então você sabe que o que você deve fazer? Não, se Deus quiser. Eu lembro de Leda Nagli. Lembra da Leda Nagli, que foi uma jornalista do jornal Hoje, muito famosa, tem um canal no YouTube dela agora também, ela saiu, agora ela se aposentou, está trabalhando mais de casa, depois do Covid. Ela continua com os programas de entrevistas. E ela falava uma coisa interessante. Ela falava sempre que terminava o programa dela, ela falava, com certeza, até amanhã, com certeza. Depois, alguém alertou ela e ela começou a dizer assim, com certeza, se Deus quiser. Então é isso que Tiago está falando. A epístola de Tiago é uma epístola de vida prática. É uma epístola que muita gente passa batido. Sabe por quê? Porque é difícil se enquadrar na epístola de Tiago. Quando você vive a vida cristã, aqui fala de santidade, fala de retidão, fala de vida com Deus, fala de sabedoria, fala sobre várias advertências, sobre todos os sentidos da vida. É realidade pura, Tiago. Tiago não trabalha com utopia.
Tiago trabalha com a vida prática, aquilo que o apóstolo Paulo viveu. O apóstolo Paulo, que foi o apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, que foi o homem que mais escreveu o Novo Testamento, né? Que foi a base da organização do pensamento do cristianismo, segundo a revelação e inspiração que o Espírito Santo deu a ele. Passou por provas, por flagelas, por dificuldades, por problemas. Também teve prosperidade, teve momentos que ele agradeceu, teve momentos que ele teve tanta oferta que ele falou assim: irmão, olha, para de me dar a oferta, não precisa me dar a oferta não. Não precisa mandar a oferta porque eu já tenho bastante, né? E ele falou: eu sei ter fartura como padecer necessidades, né? Você vê que o apóstolo Paulo, depois, no final do seu ministério, estava lá abandonado por seus amigos, porque os homens amaram o presente século. Só Lucas estava com ele e ele manda Timóteo trazer João Marcos, que seria útil para o seu ministério. E você vê que ele termina o ministério dele de uma forma muito ruim, que dentro da teologia prosperidade hoje, da prosperidade, ignoraria o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, para a teologia da prosperidade, seria um pastor fracassado, seria um ministro fracassado. Como muitos homens do passado que fizeram a obra de Deus, que andaram a pé, que fizeram a obra de Deus de bicicleta, seria por esse evangelho que está sendo pregado hoje em muitos lugares, como fracassados. Deus não estava com eles. Tem demônio, tem encosto aí. E na realidade, homens que abdicaram das suas vidas, das suas próprias vidas, em amor à obra do Senhor. Então, gente, o evangelho, ela é uma realidade. O evangelho é uma realidade. Eu quero agradecer o pastor Marcelo Aleixo. Ô, meu irmão, saudade também. Vamos marcar uma hora, tá bom, querido? Para você retornar aqui, em nome do Senhor Jesus. Pastor do Rosa, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então, o Tiago está falando sobre a incerteza do amanhã. Nós não podemos dizer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, se Deus quiser. Por quê? Nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Agora não é mais o meu querer, é o querer de Deus. Por mais que eu tenha projetos, que eu tenha sonhos, que eu tenha planejamentos, e a Bíblia não condena você fazer planejamentos, e o planejamento é importante para a execução, para boas execuções você precisa de planejamento. Sem planejamento você não tem execução, você não tem sucesso, né? Seja lá no que você for construir, você precisa planejar antes. Então planejar não é o problema é colocar no teu coração e dizer, eu vou fazer dessa forma e daquela forma. Você não sabe nem se vai estar vivo. É o que o apóstolo Tiago está falando aqui, a incerteza do amanhã. O que podemos dizer? Quais são as nossas perspectivas? É o tema dessa live para 2025. As nossas perspectivas são as melhores. Mas vai ser de todo melhor? Não, a realidade me diz que nem sempre será melhor. Embora eu tenha a maior fé do mundo, vou caminhar com Deus e vou triunfar no Senhor. A minha oração no dia 31 vai se derramar de Deus, colocar nas mãos do Senhor a minha vida e profetizar sobre a minha vida, saúde, paz, alegria. Mas vai ser só alegria? Vai ser só prazer? Não, vai ter momentos de dificuldade. Porque as dificuldades, elas nos aprimoram. A Bíblia Sagrada diz, a tribulação produz paciência, paciência. Então, isso tudo vai trazendo peso de glória sobre a nossa vida. Não entra nessa utopia de achar que mudou o ano, vai mudar tudo. Não, não vai. Né? Não, não é bem assim. Né? Jesus mesmo falou que no mundo teríamos aflições. Nós vamos ter dificuldades. Eu vi algumas pessoas aí profetizando, olha, em 2025 vai passar peneira. Gente, tudo bem, beleza, Deus vai fazer isso, mas com qual objetivo? É claro que a Bíblia deixa bem claro, aquele que usa de engano não ficará dentro da minha casa. A justiça começa com os servos de Deus. Antes de Deus aplicar a justiça no ímpio, ele passa pela casa do justo. Tá? Saiba disso, é a Bíblia Sagrada quem diz. Primeiro, o julgamento que começa é na igreja, é em nós, que somos a igreja do Senhor. Eu estou falando igreja, não é denominação, não é templo. Estou falando nós que somos a igreja, começa por nós. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, não é os acompanhando somente, não, vendo tudo que nós estamos fazendo e nos recompensando de acordo com as nossas obras.
Então, se as nossas atitudes forem mais, a nossa colheita não vai ser diferente. Se você semeia coisa ruim, vai colher coisa boa? Não tem como, né? Então, incerteza do amanhã. Nós não sabemos. Agora, devemos dizer para Deus, em lugar do que devia dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Em lugar de dizer, farei aquilo ou aquilo outro em 2025, eu farei se Deus quiser. Eu tenho um sonho. Eu vou conquistar se Deus quiser. Eu vou para determinada cidade se Deus quiser. E se Deus quiser te levar para outro lugar? Às vezes você tem um sonho de ir para morar nos Estados Unidos, mas Deus quer te levar para o Japão. E aí, irmão? O vento sopra onde quer. Todo aquele que é nascido do Espírito é conduzido pelo Senhor. Nós somos conduzidos por Deus. E dentro da vontade de Deus, né? Então, nem tudo que está na Bíblia se enquadra para a nossa vida. Se você observar, por isso que nós temos que estudar na Bíblia. Que existem profecias que são destinadas somente para Israel, existem profecias que são destinadas à igreja, e existem profecias que são destinadas a nós cristãos, individualmente. Coisas que cabem a nós, que se encaixam em nós. Nem tudo é aplicável para nós, para a nossa vida. Você precisa observar esse contexto e observar essa palavra, tomar cuidado com isso, colocar os seus pés no chão, servir a Deus com alegria, com entusiasmo, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses, regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar. É a vida do cristão. Nós vamos entrar em 2025 fazendo as mesmas obras, ou talvez algumas outras obras maiores que Deus vai colocar em nossas mãos para nós fazermos. Mas não vai ter uma mudança radical, né? Como muitas das vezes se prega em alguns lugares. Por que eu estou falando isso? Para você não se frustrar. Para você, depois não achar, oh, não, nada aconteceu, alguma coisa está errado, ah, meu Deus do céu, estou desconcertado com Deus. Você vai fazer essa autoavaliação na tua vida. Mas não seja manipulado. Não entre nesse evangelho da utopia e das comparações. Viva a sua vida. Viva dentro da sua realidade. Viva dentro das suas condições. Viva dentro das suas condições. Viva dentro daquilo que você tem. Eu gosto muito da expressão de o limão se faz uma limonada, né? O limão se faz uma limonada. Então, quando você tem esse entendimento bíblico, você vai ver que é coisa tremenda. No versículo 16, aqui já estou partindo para o final, ele está dizendo, mas agora vos gloriais em vossas presunções. O Tiago estava aconselhando a igreja que a igreja estava sendo presunçosa. Os irmãos estavam sendo presunçosos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu não sei, talvez a igreja que ele estava dirigindo, uma igreja que de repente está vivendo um tempo de prosperidade, né? Você vai pegar, por exemplo, o nosso país mesmo, né? Nos anos 80 nós tínhamos uma realidade econômica, nos anos 90 a gente melhorou, 2000 melhorou mais ainda. Nossa realidade de evolução tecnológica, meu Deus, eu estou falando com vocês agora através de um grande mecanismo tecnológico. Nós não tínhamos isso antigamente. Melhoramos. E às vezes isso nos torna presunçosos. Nos torna, muitas das vezes, achando que nós temos o poder em nossas mãos e o controle sobre as coisas. E eu já falei aqui, volto a frisar, já falei no início e volto a frisar aqui, nós não temos o controle sobre o tempo, nós não temos o controle em nenhum lugar do mundo, em nenhuma pessoa tem controle sobre o tempo, sobre o controle e sobre o espaço físico. Você está limitado a um espaço físico. Eu, por exemplo, hoje estou falando aqui de Vila de Cava, na minha residência. É onde eu moro, é a minha realidade, irmão. Não tem jeito, né? Estou limitado a esse espaço. Eu não estou em 2 lugares ao mesmo tempo, em 3 lugares ao mesmo tempo. Isso é presunção. Ok? Eu tenho que viver a minha realidade. Essa é a minha realidade. Eu não posso viver a realidade do outro. Amém? Que o outro cresça, que o outro desenvolva. A Bíblia Sagrada até fala que o apóstolo Paulo diz para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Para termos cuidado com esses tipos de sentimentos, de presunções, de controle, de querer controlar tudo, de achar que nós temos o controle de tudo e podemos fazer o que der na nossa cabeça. Não, nós temos um Senhor, nós temos um Deus
E é Ele quem comanda as nossas vidas. Amém? Que essa palavra esteja no seu coração, uma palavra simples, mas extraída da Bíblia Sagrada, para deixar o seu coração tranquilo nesse ano de 2025. Quem sabe, nesse ano de 2024, começa a vir aquelas questões, né? E às vezes até em mensagens que você ouve aí na sua igreja, né? Que as pessoas começam a falar, oh, aquilo que você não fez, aí começa a jogar as coisas que você não tem como recuperar o passado mais. O que nós fizemos, fizemos. O que fizemos de certo, fizemos de certo. O que fizemos de errado, serve como aprendizagem para não errar mais. Mas não tem como você resolver isso mais. Não tem como você agora ficar, ai meu Deus do céu, eu não fiz o que eu precisava ter feito. Quem sabe até na obra de Deus você poderia ter dado um pouquinho mais, mas não deu. Mas agora você tem a oportunidade de fazer, de realizar, né? Se você não fez, a oportunidade é agora de começar fazendo, de começar o certo, de fazer o certo, de fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. Tá bom? Esteja no seu coração. No capítulo 16 estava falando que ele chama isso como uma obra maligna. Toda a glória tal como esta é maligna. Ele vai falar de maligna a glória da presunção. Cuidado com a presunção. Fé é uma coisa, presunção é outra. Fé é você crer naquilo que Deus pode fazer e aquilo que você não tem condições de fazer. Agora, presunção é aquilo que você, às vezes, mesmo tendo Deus, você acha que pode fazer com a sua própria força e raça. Aí você vai na sua própria força. Isso é presunção. Cuidado com a presunção. Nós precisamos ser humildes e entender que nós somos dependentes de Deus e vivemos na direção de Deus. Em tudo, buscarmos a direção do Senhor. A minha geração, infelizmente, perdeu o conceito de que eu recebi dos meus pais. Meu pai, eu lembro que ele não saía de casa sem fazer uma oração. Ele poderia ir para resolver, às vezes, aí no centro da cidade, lá no Rio de Janeiro, para resolver algumas coisas. Ele era da rede ferroviária. Ele fazia uma oração, pai, vai na minha frente, me ajuda, tal, vai, ele fazia. Nós perdemos isso. Nós já levantamos de manhã, às vezes nem oramos a Deus, às vezes nem agradecemos a Deus pelo dia. E a gente precisa voltar a esses hábitos. E até mesmo nas nossas saídas de casa, buscar orar a Deus para que Deus possa direcionar os nossos passos e para sermos guiados dentro daquilo que Deus quer fazer conosco. Às vezes o dinheiro, a tecnologia nos engana muito e achamos que podemos fazer algo, mas tudo vem dos lábios do Senhor. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da obra e das mãos do Senhor Jesus Cristo, da orientação de Deus, né? Estou vendo aqui a pastora Marcela da Vitória, entrou aqui na nossa live, Deus abençoe, obrigado, ela é a presidente da Assembleia da Igreja Cristo para as Nações, lá em Nilópolis, Deus abençoe rica e poderosamente, Marcelo Aleixo também, Deus abençoe, tá? Marcelo Aleixo também, que é da região de Mesquita, Deus abençoe os nossos amigos, pastor do Rosa também, Deus abençoe em nome de Jesus. Que essa palavra esteja no nosso coração, que você possa cultuar o Senhor este domingo, que no dia 31 você esteja na sua igreja, cultuando a Deus, agradecendo ao Senhor, sendo grato a Deus, né, louvando a Deus, porque eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas para a sua vida, né? Nós precisamos caminhar, agora caminhar consciente de que haverão também dificuldades, mas Deus nos promete estar conosco todos os dias. Deus nos promete andar conosco esses 365 dias que vão surgir aí de 2025, querendo Deus. Ainda hoje, dia 28, né? Estamos no dia 28, ainda tem amanhã, tem segunda-feira, tem o dia 31. Então a nossa vida está nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor e sobre a direção de Deus, teremos uma vida plena e abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você nessa noite de sábado. Deus abençoe, agora faltando 17 minutos para as 21 horas. Que Deus abençoe você onde você estiver e receba o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão, tá? Quero agradecer aos pastores, a pastora Marcela, que tem nos apoiado também, o pastor Marcelo Aleixo, o pastor do Rosa, pastor Joel Guedes, a todos os pastores que têm somado conosco força, pastor Ricardo, que está aqui pertinho, aqui no meu bairro, também uma bênção de Deus. Agradecer aos amigos, né, que juntos, um apoiando o outro,
nós vamos tendo forças para caminhar e continuar a nossa trajetória. Nós não sabemos quando vai ser o final, né, da nossa trajetória. Nós não podemos presumir do dia do amanhã. Isso que eu acabei de ler em Tiago 4:13. Mas nossa confiança está no Senhor. Viver cada dia esperando Jesus voltar, né? Nos preparando, nos aprimorando, mas jamais presumir do dia do amanhã. Não esperar coisas demasiadas. Trabalhar com aquilo que nós temos, trabalhar dentro da nossa realidade. E essa foi a mensagem que Deus colocou em meu coração, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, aonde você estiver. Eu quero orar pela tua vida e orar juntamente com vocês. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite, pela oportunidade que tu nos dá de estarmos em mais uma live. E eu quero louvar a ti pela vida de todos os meus amigos do Face, do Instagram, aqueles que estão conosco, nos acompanhando, compartilhando, ajudando, orando, intercedendo, também trazendo palavras edificantes. Como eu tenho sido abençoado através de pastores, de amigos, de pastoras, ó Deus, através deste meio de comunicação, que serve de estímulo, que serve, Senhor, de palavras de encorajamento, para nós continuarmos a trajetória de ministrar a Tua palavra aonde quer que nós tenhamos oportunidade. Por isso, quero te entregar a cada um dos meus amigos em Tuas mãos, a todos que estão acompanhando essa live, aqueles que vão ver depois, que peço que o Senhor estenda Tuas mãos poderosas para abençoar, porque a toda a bênção e todo o dom perfeito vem das Tuas mãos, vem do Senhor, que é o Pai das luzes. Pai amado, abre caminhos, abre portas, Senhor, dá vitória. Abençoa, Senhor, esses 365 dias do ano de 2025 que estão para vir, que estão para surgir, que Tu possa nos dar graça, sabedoria nas tomadas de decisões e que possamos alcançar um coração sábio que Te agrade e que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós entregamos em Tuas mãos, abençoa todas as igrejas que vão se reunir, que vão Te cultuar nessa virada de ano, que Tu possa abençoar a todos indistintamente. Nós Te louvamos, Te rendemos graças por tudo e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos ficando por aqui na nossa live de hoje. Eu quero agradecer demais, né? A nossa live não tem hora para acontecer, eu não faço uma live semanal, mas você pode acompanhar a minha programação pela rádio 88.9, de segunda a sexta, sempre a partir das 16 horas. Estamos ali ao vivo na Rádio Nova Gospel FM, tá bom? Você pode acompanhar também a nossa página no Instagram da ACADECAP e acompanhar todas as atividades da nossa escola e o nosso ministério também, o Ministério Vinde, que temos uma página no Instagram do Ministério Vinde, AD Vinde, Miguel Couto, e também você pode ficar por dentro de todas as nossas atividades por aqui também na página do Facebook, onde eu também compartilho coisas pessoais e coisas da igreja também da ACADECAP, tá bom? Deus abençoe. Sim, temos o canal da ACADECAP no YouTube. Se você quiser dar uma força pra gente, passa lá, procura lá ACADECAP. Você vai encontrar lá alguns vídeos nossos, onde nós promovemos ali informações sobre teologia, capelania e psicanálise. Se você tem interesse nessa área, visite ali a nossa página, se inscreva no nosso canal para você obter aí maiores as notificações sempre que nós entrarmos no ar também ao vivo com os pods vindes, né? Grande abraço, fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima e excelente noite na presença do Senhor e até a nossa próxima oportunidade. Deus abençoe. Tchau.